Deus seja louvado. Vamos dar início a esse santo culto com a graça do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor com o hino 91. Glória a Deus.
Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia, já posso sentir a presença do Senhor nesta manhã. E creio que todos aí já começaram a sentir a presença do Senhor. Busque a Deus nos louvores, porque você vai encontrar, em nome de Jesus. Vamos louvar também o hino 376. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Que presença maravilhosa do Senhor aqui, aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Vamos orar nesta manhã ao Senhor, pedir a Ele que esteja conosco, que nos abençoe, pedir a Ele que faça uma obra nas nossas vidas, a todos que estão necessitados, a todos que estão precisando aí nas suas casas. Eu creio em nome de Jesus que todos já estão aí apostos para orar ao Senhor, buscar ao Senhor em oração, porque eu creio que o Senhor, Ele ouve as nossas orações, Deus está pronto para fazer uma obra nas nossas vidas, basta a gente buscar, basta a gente bater na sua porta. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, Deus abençoe.
Então, vamos orar nesta manhã. Tem alguns pedidos de oração aqui. Oração para enfermidade, tribulação, causa, família. E também tem um pedido especial aqui. Irmãos, a gente fala especial porque tem situações que são mais difíceis, né, para o nosso ver, não para Deus. Aqui tem os pedidos rotineiros, né, que a Irmandade faz ali na porta, mas sempre tem um pedido assim especial que a Irmandade pede, o clamor mesmo de nós, né, para que Deus venha fazer uma obra que ao nosso ver é impossível, mas para Deus não é impossível. Então tem um pedido de oração aqui pela Juliana, que é amiga da nossa irmã Kátia, que está com câncer muito agressivo, numa dificuldade muito grande. Então, nós queremos pedir a oração, né, a esse favor, e também pela aquela bebê que foi orado aqui nessa semana, no círculo de oração, que também está com câncer raro. Queremos pedir também oração para essa bebezinha, pedir oração para a irmã Virgínia, que é uma irmã que está nos acompanhando sempre ali na live da madrugada, no clamor da madrugada, que também tem um câncer que é bastante agressivo. Pedimos também oração para o irmão Ronaldo, que tem uma enfermidade também, onde ele é injetado direto, assim, a morfina, né, direto na veia dele. É uma situação muito difícil, de muita dor. Então, vamos orar por aqueles também que estão enlutados, e eu creio que Deus vai fazer a obra na vida de cada um. Oremos também por todos ali que pediram na live, todos que pediram, eu creio que Deus está olhando, está ouvindo as orações, já sondou o coração de cada irmão que está aí do outro lado, e Deus vai entrar com providência na vida de cada um, eu creio, em nome de Jesus. Oremos então, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória, 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 aleluia. Santo Deus, Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti nesta manhã, Senhor, para Te agradecer, Deus querido, Pai amado, por este dia lindo que o Senhor preparou, Pai. Queremos Te agradecer, Deus, em nome de Jesus, pelo nosso fôlego de vida, Pai, e pelo privilégio de ter o nosso nome no livro da vida, Senhor. Te agradecemos, Deus querido, Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por obras que o Senhor tem realizado dentro das nossas famílias, Pai, por tudo, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, pelos ensinamentos que o Senhor tem nos dado, Pai. Oh, Deus bendito, Deus amado, nesta manhã queremos agradecer por toda a irmandade que veio neste culto, Senhor, que vieram aqui, Senhor, para Te adorar, para engrandecer o Teu santo nome, Pai. Queremos agradecer por todos que estão aí do outro lado na live, Senhor, por todos aqueles que estão para Te adorar, que querem glorificar e exaltar o Teu santo nome, Pai. Deus, que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, Pai. Todo louvor e toda adoração, Senhor. Receba, Senhor, nesta manhã, Senhor, meu Pai, a nossa adoração, o nosso clamor, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Oh, Deus bendito, Deus amado, em nome de Jesus, queremos pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, Pai. Pelas nossas falhas, Senhor, meu Pai. Quantos são os pecados que nós cometemos, Senhor, meu Pai? Quantas são as falhas, Pai querido, Pai amado, a nossa ingratidão, a nossa incredulidade, Senhor. Deus, em nome de Jesus, perdoa, Senhor. Perdoa tudo que há em nós que não agrada ao Senhor, Pai. Porque nós estamos aqui não só para Te servir, mas para Te agradar, Senhor. Nós queremos Te agradar, nós queremos, Pai querido, Pai amado, mover, Pai querido, Pai amado, o Senhor, mover o Teu coração, Pai. Oh, Deus bendito, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, Pai, pedir, Senhor, por todas essas orações aqui que foram solicitadas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, por enfermidade, tribulação, causa, Senhor, por família, Deus, oh Deus querido, Pai amado, quantos são as necessidades do Teu povo, Pai?
Quanto, Senhor, meu Pai, o teu povo te clama, Senhor, e crê, Senhor, e confia, Pai querido, Pai amado, na tua misericórdia, Pai. Sabemos que não somos merecedores, Senhor, mas o Senhor é misericordioso e teu amor é imensurável para conosco, Pai. Senhor, em todo tempo, o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Sim, Senhor, quando nós pensamos que estamos sozinhos, não estamos, Pai, porque o Senhor é conosco em tudo, Pai. Em tudo, Senhor, o Senhor tem nos dado direção, Pai. Em tudo, o Senhor tem nos guiado, Senhor. Com certeza, Senhor, das nossas forças nós não temos mesmo, Senhor. Mas o Senhor tem nos fortalecido a cada dia, Pai. Oh, Deus bendito, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, entra nessas causas, Pai. Faça uma obra, Senhor. Faça uma obra nessas vidas, Pai. Faça, Senhor, meu Pai, o teu sobrenatural, o teu impossível, Senhor, meu Pai. Porque tem causas, Deus querido, Pai amado, que nós já não acreditamos mais, Pai. Tem causas, Deus querido, Pai amado, que nós nos enfraquecemos e desfalecemos até na tua presença, Senhor. Mas, Deus querido, Pai amado, quando nós pensamos que o Senhor está calado, o Senhor não está, Pai. Porque o Senhor, Pai querido, está agindo, Senhor. É da sua maneira, no seu tempo, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor vem com a vitória sempre, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, visita, Senhor, a irmã Virgínia, Pai. Visita ela nesta manhã, Senhor, meu Pai. Dê a cura à tua serva. Realiza uma obra na vida dela, Senhor. Tu tens esse poder, Pai. Ó Senhor, vá ali, Senhor, meu Pai, nas células da tua serva, Senhor. E restaura, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Entra também na vida do irmão Ronaldo, na vida da bebezinha, Senhor. Me perdoa porque eu esqueci o nome dela, mas o Senhor não esquece, Pai. O Senhor sabe quem eu estou falando, Pai. Em nome de Jesus, entra, Senhor, na vida desses irmãos que têm problemas de câncer, essa enfermidade tão terrível, Senhor, que tem assolado o teu povo. Deus, tu tens o poder para entrar neste corpo e restaurar, Senhor, cada célula, Senhor, cada sangue, limpar, purificar em nome do Senhor Jesus, Pai. Entra, Deus, em nome de Jesus, em cada enfermidade, Senhor, do teu povo. Entra ali na vida da Juliana, Senhor. Oh, Deus, aquela moça, Senhor, meu Pai, ela tem seus filhos, Pai, e ela é sozinha para cuidar, Senhor, dessas crianças, Pai. Em nome de Jesus, por misericórdia, entra na vida dela, Senhor. Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus, o Senhor diz, Pai querido, Pai amado, que nós nunca estamos sozinhos e que o Senhor cuida dos seus, Pai. Em nome de Jesus, entra nessas vidas, Pai. Liberta, Senhor, transforma e renova, Senhor. Oh Deus bendito, Deus amado, entra nas mentes, Senhor, daqueles que estão enfermos, Pai. Em nome de Jesus, cura, Senhor. Cura todo pensamento contrário, Senhor. Cura todo pensamento de derrota, Senhor. Entra, Senhor, em nome de Jesus. Faça um milagre, Senhor, meu Pai. Realiza uma obra nessas vidas, Senhor, meu Pai. Tira, Senhor, aqueles que estão na cama, Senhor, meu Pai. Aqueles que estão desacreditados, Senhor, meu Pai. Que pensam que estão só, mas não estão, Pai. Porque o Senhor está cuidando, Deus querido, Pai amado. Entra nessas vidas, Senhor, meu Pai. E liberta, Senhor, liberta de todo esse pensamento contrário, Senhor. Oh, Deus bendito, Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Tira de nós, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem, Senhor, meu Pai, que seu inimigo tem colocado sobre as nossas vidas, porque tantos são os levantes, Pai, tantos são os levantes, quando a gente pensa que resolveu um problema, vem dois, Pai. Oh, Deus bendito, Deus amado, mas esses problemas só são obstáculos, Pai, e eles têm servido para nos alavancar, Senhor, para, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, nos colocar para frente, Pai, porque, Deus querido, Pai amado, tem uma frase muito boa, Senhor, meu Pai, que nos fala, Senhor, meu Pai, que deixe para trás o que não te leva para frente. E é assim que tem que ser, Pai. É assim que nós devemos levar as nossas vidas, Senhor, meu Pai. Deixar para trás aquilo que não nos serve e aprender, Senhor, meu Pai, com aquilo que tem colocado de obstáculo na nossa vida, Pai.
Sim, o inimigo tem se levantado grandemente contra as nossas vidas, Pai, mas, Deus, nós temos o Senhor nas nossas vidas, Pai, no nosso coração, e eu creio, Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Oro também, Senhor, pela vida do irmão Rodrigo, Pai, para que o Senhor o abençoe grandemente, para que o Senhor continue revelando a Tua palavra ao Teu servo, para que o Senhor continue cuidando dele em todas as situações, para que o Senhor cuide da família dele, Pai, para que o Senhor abençoe grandemente a família do Teu servo, para que o Senhor blinde, Senhor, meu Pai, blinda, Senhor, os Teus servos com Teu poder, com a Tua graça, e cubra-os com Teu sangue, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, abençoe este culto nesta manhã. Mais uma vez eu te peço, manda a Tua palavra, Senhor, meu Pai, encha os nossos corações, Pai, nesta manhã, Senhor, fala conosco, Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa toda essa irmandade aqui, mais uma vez, e aqueles que estão na live. Todas essas coisas nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, que vive e reina por todo sempre. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória, 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 aleluia. Deus seja louvado. Amém. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Minha oração é um pouquinho longa, né? Mas é bom orar. Orar faz bem, orar é libertador. A oração ela é libertadora. Ela nos encoraja, a oração ela nos dá vida, dá vigor, e eu creio que enquanto nós estamos orando, Deus já está fazendo a obra. Eu creio em nome de Jesus. Estamos agora no momento dos recados, né? Temos os recados nesta manhã. Queremos anunciar os cultos, que são os cultos presenciais, às terças-feiras, às 14 horas, quarta-feira, às 20 horas, aos sábados, às 10 horas, que é o culto das irmãs, e no domingo tem culto às 10 da manhã e às 16h30 à noite. E os cultos das lives são às 20 horas todos os dias, e com exceção da terça, que tem terça à tarde, às 14 horas, também é transmitido ao vivo, e às 20 horas pela live. Temos também a mesa do amor. Nós estamos precisando, né, tem essa necessidade. Agora, nesse mês de outubro, vai ter reunião, eu creio, da piedade, e nós temos essa necessidade de ajudar. Tem vários irmãos necessitados e precisa da nossa ajuda. Que Deus venha abençoar a cada um, que possa trazer o seu alimento não perecível. Também temos a venda do livro da Hora da Bênção, que tem o link aí nas lives. O irmão Rodrigo já colocou esses links. Esse livro que é da Hora da Bênção, que está sendo vendido. Que todos os irmãos venham ajudar, porque estes valores vão ser revertidos para a obra da igreja de Itapirapuã. É assim o nome dessa igreja, dessa cidade, Itapirapuã. Nós já ganhamos, como já foi falado aqui várias vezes, o teto da igreja, e agora vamos reverter esses valores para fazer o acabamento da igreja. E eu creio que Deus também, logo, logo, já vai fazer uma obra ali, e todos possam estar congregando naquela casa de oração. Eles já congregam fora, mas estar dentro da casa do Senhor é uma bênção. Então, que a Irmandade venha abençoar nessa parte. Tem mais algum recado, irmã Kátia? Só isso mesmo? Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Estamos no momento das ofertas agora. Vamos glorificar o Senhor com a nossa oferta. Não há necessidade de ficar falando das ofertas. Todos nós já sabemos aquilo que Deus se agrada, e que cada um venha fazer a sua parte e fazer o que Deus se agrada, e ajudar essa obra, né, que precisa, e aqueles necessitados.
podem se preparar. Se alguém quer fazer a sua contribuição pela maquininha ali, pelo cartão, a Juliana está ali. Glória a Deus. Todos em paz? Todos vamos orar então? Todos de pé? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, estão os teus servos aqui, Senhor, com o coração aberto, Senhor, para ofertar na tua obra, na tua casa, Senhor. Deus bendito, Deus amado, é com amor e carinho que nós fazemos isso, Senhor, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar cada irmão, Senhor, meu Pai. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, essa irmandade que tanto tem contribuído, colaborado pela tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que haja prosperidade na vida do teu povo, Senhor. Que haja, Senhor, meu Pai, saúde, que haja paz, que haja alegria no coração do teu povo, Deus. Que, Senhor, meu Pai, aqueles que não puderem ofertar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, não tem problema, Senhor, não tem problema se não podem ofertar, Senhor, meu Pai, porque, Deus querido, Pai amado, o Senhor prepara na hora certa, no momento certo, Deus. Oh, Deus bendito, Deus amado, abençoa todos, Pai, abençoa todos, e que essas ofertas, Senhor, venha se multiplicar, Pai, e venha, Deus querido, Pai amado, abençoar aqueles que necessitam, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Às vezes nós pensamos que a cada dia que nós vamos fazendo o culto vai ficando mais fácil, né, fazer o culto. Mas não é não. Cada dia mais difícil por conta da nossa, às vezes, timidez. Mas eu creio que Deus vai nos capacitando, é Ele que nos capacita, nós não temos, né, esse poder. E então Deus ele vem nos capacitando cada dia mais e Deus vai tirando de nós, né, esse espírito de covardia e nos dando um espírito de ousadia. Mas é difícil, é difícil estar aqui, mas Deus ele nos sustenta, glória a Deus. Temos o momento dos testemunhos, e onde cada irmão pode contar uma obra, pode falar uma palavra de Deus, aquilo que Deus colocar no coração de cada irmandade. Que os irmãos venham agradecer a Deus, venham falar aquilo que Deus se agrada, contar uma obra. Estão nessa liberdade. Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero contar uma obra. Já que ninguém quer contar, eu quero contar uma obra. Alguns anos atrás, tem uma sobrinha minha que foi diagnosticada com uma hepatite autoimune. E essa hepatite não tem cura. Ela tinha por volta de uns 14 anos, acho que sim, uns 14 anos, e a médica, eu estava no dia, eu fui nessa consulta com ela, e a médica falou, olha, Amanda, essa enfermidade não tem cura, você vai tomar medicamento o resto da sua vida, e talvez você não possa ter filhos, por conta do medicamento, que é muito agressivo. E também, por conta da enfermidade, ela tinha também uma anemia crônica. E ela foi fazendo tratamento ali no Hospital das Clínicas, e esse tratamento foi por todo esse tempo. Hoje ela tem 19 anos,
e fazendo esse tratamento, sofreu muito porque ela ficava muito debilitada, a parte acadêmica dela ficou prejudicada muitas vezes porque ela não conseguia ir para a escola, era muita fraqueza, às vezes desmaiava, sempre pálida, e muito sofrimento com a mãe. A mãe também sofre demais, nós, família, também. E eu pedi oração aqui na igreja, e toda a Irmandade intercedendo por ela no círculo de oração. Essas orações se intensificou para mim. Eu oro demais pela minha família. Se tem alguém aí do outro lado que tem família, que ama a sua família, orem pela sua família, busquem a sua família, busquem pela sua família, porque Deus, Ele se agrada demais, e Ele abençoa de verdade mesmo aqueles que buscam. Então, se alguém tem algum problema, alguma enfermidade na família, alguma situação de vício, que venha buscar pela sua família, porque vocês vão ter a vitória, em nome de Jesus, eu creio, porque só na minha família já é a terceira cura que Deus tem feito, e é tudo cura que não tem cura para os médicos, não tinha solução, não tinha uma vitória, para os médicos não tinha, mas para Deus tem vitória, sim. E Deus já me curou de uma enfermidade rara, Deus já curou meu irmão e agora curou a minha sobrinha, porque ela foi agora quinta-feira lá no Hospital das Clínicas, e o doutor falou para ela: Amanda, por incrível que pareça, você está curada. Você não tem mais essa enfermidade, eu vou tirar todos os medicamentos seus, inclusive a anemia que era crônica, não tem mais. Então, Deus curou a minha sobrinha, hoje ela tem 19 anos, a minha sobrinha já tem uma bebezinha, que para o médico não poderia ter mais filho, minha sobrinha tem uma bebê de 1 ano, que completou agora dia 28, a minha sobrinha Cecília. Então, Deus tem feito grande obra na minha família, porque eu creio, em nome de Jesus, eu busco por eles, eu oro por eles, e Deus tem promessa de que todos eles servirão ao Senhor. Eu creio, em nome de Jesus, que todos eles vão estar entrando por essas portas, ou por qualquer outra porta de igreja, e adorando ao Senhor, em nome de Jesus. Então, eu quero agradecer grandemente ao Senhor, que tem feito grande obra na minha família, fez também uma obra na vida do meu cunhado, que era dependente, vício de bebida. Deus também libertou ele, em nome de Jesus, e ele está curado também desse vício. Então, são tantas as obras que Deus tem feito na minha família, e eu creio, minha família é enorme, é grande demais, minha família, mas eu creio que Deus tem braços, tem mãos, tem amor para todos iguais, e todos que estão aí nas suas casas. Se tem alguém que tem uma tribulação na família, ore, busque, não desista, persevere, porque Deus faz a obra, Eu creio em nome de Jesus. É por isso que eu agradeço aqui, e todas as vezes é uma alegria no meu coração falar que o Senhor fez uma obra. O médico falou para minha sobrinha assim: olha, você teve sorte. E ela disse assim: não foi sorte, foi o meu Deus que me curou. Não foi sorte. Ele falou assim: é um conjunto, ele disse, é um conjunto. Então, você tem o seu Deus que fez, e nós aqui numa equipe de você e nós, então você foi curada por toda uma equipe. Nós acreditamos, sim, que Deus usou os médicos, sim, para curar. Eles também têm importância, claro, né, nessa cura, nessa libertação. Eles também têm a importância deles, eles também têm o trabalho deles, mas tudo é o Senhor que capacitou, né? Então, eu quero agradecer por esta obra que Deus fez. Deus seja louvado. Aleluia, glória a Deus. Todos em paz. Amém. Amém, irmã Gorete. Dá um microfone para ela, por favor.
Deus seja louvado. Amém. Eu agradeço a Deus, porque a minha irmã também teve uma cura. A gente dava as mãos, orávamos juntos, Glória né? a Deus. E eu pedi pelos rins dela, que ela estava com suspeita de câncer, né? Mas essa semana ela ligou, já passou pelo médico, e glória a Deus. Ela foi curada, não tem glória nada. A Deus. Glória Glória de a Deus. Deus. Amém. Aleluia. Deus age mesmo antes dos médicos, né? Às vezes a gente acha que está com problema e vai fazer os exames e Deus já vai agindo já no caminho. E Deus faz a obra. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Todos em paz? Glória a Deus. Aleluia. Então, estamos agora no momento da palavra. A irmã Kátia vai trazer a palavra nesta manhã. Vai falar um pouquinho mais conosco. Glória a Deus, aleluia. Perdoa, irmandade, se não saiu como a irmandade gostaria que saísse. Mas eu creio que Deus tem se agradado. Deus está visitando o coração de todos. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, queremos te apresentar a tua serva, Senhor, que está aqui, Senhor, de coração aberto, Pai, para trazer a tua palavra, Senhor. Eu creio, Deus querido, Pai amado, que o Senhor já revelou a tua palavra, a tua serva, Pai. E Deus, o Senhor tem mais para falar conosco, Pai. Em nome de Jesus, que esta palavra não fique só, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, no raso, mas que nós venhamos, Senhor, meu Pai, crer nesta palavra no profundo e no oculto, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, capacita a sua serva cada dia mais, que ela venha diminuir para que o Senhor cresça, Deus, em nome de Jesus, e fala conosco, Senhor, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que vive e reina por todo sempre. Amém. E eu já agradeço a minha oportunidade, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Irmãs, nós estamos aqui melhorando. Ó. Já posso falar sem microfone. Olha que coisa. Deus é lindo, né? Quem está feliz com Cristo, diga amém. 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 Deus abençoe a todas vocês que hoje puderam estar aqui mais uma vez, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E a todas vocês que também estão nos ouvindo, que Deus o abençoe. Que Deus venha falar ainda mais no seu coração nessa manhã. Obrigada, Ju. Como já veio falando, desde quando a irmã Mara iniciou o culto, amém? Vamos ler a palavra de Deus nessa manhã? Se encontra em Lucas, capítulo 8. Eu vou ler o verso a partir do 43. Amém? Glória a Deus. Acho que o irmão Bruno falou assim, se a irmã Kátia não para, eu vou tirar o microfone dela, que aí ela fica mais solta. Amém. Acharam? Preparadas? Tudo certo? Cadê o amém? Amém. Então vamos lá. A palavra do Senhor diz assim para você nessa manhã. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum puderam ser curada. Chegando por de trás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem é que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou,
porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe, diante de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado e como logo sentira, e quando logo sarara. E disse-lhes, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Até aqui. Essa mensagem, ela é citada 3 vezes na Bíblia. Mateus, no 9, verso 20 a 22, e Marcos 5, do 25 a 34. Essa que nós acabamos de ler, ela tem um título que fala que é a filha de Jairo e a mulher que tinha o fluxo de sangue. Se a gente for olhar em Mateus 9, no verso 20, o título diz assim, a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Por que eu digo hoje isso para nós mulheres? Para você, mulher que está nos ouvindo? Porque muitas mensagens da Bíblia que nós ouvimos, às vezes citam o nome de uma mulher, Esther, Débora, Maria e dentre outras. Muitas das vezes, eu não sei você, mas às vezes quando você ouve uma mensagem bíblica de uma mulher com o título de um nome, né, a gente pensa logo em alguma conhecida. Né? Quando você lê a história de Débora, quando você lê a história de Esther, às vezes você fala, nossa, eu conheço uma Esther, realmente as Esther é forte, realmente todas que eu conheço. É igual quando tem nome parecido, quando a gente fala, nossa, Leonardo é complicado, né? Leonardo sempre são os mais bagunceiros. A gente às vezes faz uma prévia em nossa mente. Pelo menos às vezes eu faço isso. Mas a mensagem hoje de manhã, ela diz a mulher. Sendo a mulher, ela está direcionando isso para mim e para você. Para você que está aqui hoje e para você que está nos ouvindo pela live. É para você, mulher. É especificamente para você, mulher. Então, a mensagem então, que nós lemos fala de uma mulher, que nem eu falei, essa de Jairo, é que no caminho da trajetória onde Jesus estava passando, ele foi parado por um certo momento através desse homem chamado Jairo, um homem bastante conhecido na época, que foi atrás de Jesus porque sua filha também de 12 anos estava passando por uma enfermidade e estava quase à beira da morte. Enquanto Jesus estava nesse caminho para ir até lá, essa mulher, cujo nome na Bíblia não é citado, mas você veja como é importante, porque ela é citada 3 vezes. 3 vezes. Veja como você é importante. Veja, olhe para você. A mensagem para nós nessa manhã, ela vem bem do seu individual. Se para de dentro de um espelho, para de frente de um espelho depois, ou se você puder fazer algum momento, e olhe para você. Olha dentro de você. Alguém já te falou que te ama hoje? Não? Deus te ama. Deus te ama. Você sabia disso? Você achava que não era um nada, porque aqui não diz nome dela, mas ela diz a importância da ação dela. Então você é importante. Você é especial. Você é bonita. Não precisa ninguém dizer isso. Você mesmo vai dizer isso para você hoje. E aí, essa mulher caminhando, né, essa mulher passando por uma enfermidade, como diz a palavra, uma enfermidade que aqui é citada como um fluxo de sangue, no qual nós conhecemos e sabemos que o fluxo de sangue nada mais é do que uma hemorragia incontrolável, algo que está fora do controle. Por isso que eu vou frisar novamente que a mensagem é para a mulher. Que a gente não vê um homem em uma situação dentro dessa palavra. Pode ser outras parecidas, mas não especificamente para nós, mulher. E aí essa mulher passando por tudo isso. A palavra que nós lemos também diz que ela tinha condições, porque fala que ela gastou tudo que ela tinha. Ela gastou e investiu naquilo que ela queria, que era ser curada. Ela foi e usou de todos os argumentos que estavam dentro das condições dela em busca daquilo que ela queria, em busca daquilo que ela desejava.
Quantas pessoas quer te parar? Quantos sentimentos você carrega? Quantas situações há dentro de você? Essa mulher, a mensagem diz que ela também usou num certo e num determinado tempo da vida dela, no qual a gente não consegue dizer tantas coisas, porque a palavra não mensura detalhes, mas só fala que ela teve esse problema por um período de 12 anos. 12 anos. Não é 12 dias, não é 12 minutos, não é 12 meses, é 12 anos. É muito tempo. É muito tempo. Você começa a imaginar fisicamente essa mulher como ela estava. Você começa a imaginar qual era a situação dela física, seja financeira, seja emocional. Porque naquela época, essas pessoas elas já tinham que, num período normal, se afastarem da sociedade. Mas especificamente essa mulher, ela estava muito tempo afastada da sociedade, da família, talvez dos filhos, como não fala, mas vamos dizer que tenha filhos. Você já parou para imaginar você isolada? Você já parou para imaginar que essa quarentena para algumas pessoas já é difícil? E olha que você está na quarentena com a sua família. Você está perto das pessoas que você ainda gosta. O que dirá essa mulher, o que ela passou mediante a esses 12 anos? Não foi fácil. Não dá para descrever essa situação. Eu tento imaginar, mas eu não consigo descrever qual era o sofrimento dessa mulher, não só pela parte física, doença, mas pela parte emocional dela. E nós sabemos muito bem que a nossa parte emocional, nós mulheres, é o que mais nos aflige. O nosso maior inimigo é a nossa mente. É aquilo quando você mesmo declara para você que você não é capaz. Parece que fica aquela vozinha dizendo, ó, você é feia, você não vai conseguir nada, você é incapaz, isso não é para você. É aquele sentimento oculto que fica o tempo todo martelando dentro de você. E jamais isso acontecendo se você está sozinha, sem pessoas para dialogar, para conversar, para chorar. E ela usou de todos os argumentos, todos. Tudo que ela achou que tinha naquela época de saúde, de médico, de providência, ela correu atrás. Só que aí ela pensou assim, não tenho mais nada a perder, né? Já fiz tudo e mais um pouco, então eu vou tentar também encontrar esse homem chamado Jesus. Não vou perder nada, também não vou ganhar, né? Se o máximo vai acontecer, talvez eu levar algum xingo, eu não sei, mas eu vou arriscar mais uma vez. E ela fez isso. Ela teve uma decisão. Ela optou em ter uma atitude. Eu pergunto para você nessa manhã, qual é o fardo que você está carregando? Por que você está carregando? Qual é o tamanho, vamos imaginar nós mulheres, vamos pensar numa bolsa, porque mulher não anda sem bolsa. Verdade ou mentira? Verdade. Seja ela pequena ou grande, mulher não anda sem bolsa. E o que é mais engraçado é que as pequenas adoram bolsa grande, né? É igual eu que sou pequenininha, adoro bolsas grandonas. Independente de tamanho de bolsa ou não, a gente adora colocar coisas dentro de bolsas. E é legal quando você ainda pede para o esposo ou para o namorado ou o que seja, vai lá e pega a chave para mim da casa que está na bolsa. Ah, eu não vou... Não, vai lá pegar, está no bolsinho de fora, é só você abrir, colocar a mão e pegar. Pois ele procura e abre tudo e não acha nada. E ninguém acha nada em bolsa de mulher, a não ser nós mesmos, não é verdade? Pelo menos até de olho fechado, se você colocar a mão dentro assim, você consegue achar o que tem lá dentro. Ah, eu quero um batom. Eu preciso pegar um lápis. Até de olho fechado. Você pega, abre a bolsa e pega. É verdade ou não é? Não é assim que a gente faz? Mas onde você quer chegar, irmã? Eu quero chegar da seguinte forma. Imagine que você tem uma bolsa, não importa qual é. O que você tem dentro dela? Mas o que você carrega hoje? É uma bolsa? É uma nécessaire? É uma mala? É uma mala de rodinha? Como é que está essa mala? Como é que está essa bolsa? Como é que está esse fardo?
O que está pesando sobre a sua vida? O que está te incomodando tanto? O que está te cansando? O que está te humilhando? Qual é o sentimento que está dentro de você que não quer te largar por nada? Te deixando de uma forma, com uma aparência, no qual você mesmo olha para o espelho e se sente inferiorizado em vista às outras mulheres? Por que você está se desmerecendo das coisas, sabendo que hoje Deus abriu a palavra dizendo assim: ei, eu te amo, filha. Eu te projetei, eu te fiz. E eu amo você do jeito que você é e compreendo tudo isso que você está passando. Aquela mulher, ela estava num sofrimento tremendo e Deus já sabia, Jesus já conhecia. Deus sabe exatamente cada as situações que passa, mas existia dentro da vida dela algo que ela precisaria ser feito, tanto que foi registrado, senão a gente não teria esse registro hoje. Primeiro passo dela. Ela largou aquela bolsa cheia de coisas ruins. Ela largou aquela mala, ela largou aquele fardo, ela largou aquele peso, sabe aquela mochila que está doendo as suas costas, que você não está aguentando? Primeiro passo, largue ela em nome do Senhor Jesus. Largue esse sentimento de dor. Largue aquela palavra que foi falada e você não gostou. Largue aquela mágoa que está doendo e que está corroendo, ó, que já passou muito tempo, mas não para de falar no seu coração. Larga de sentir mal daquela outra pessoa que você acha que aquela pessoa fez alguma coisa que você não gostou. Esqueça esses sentimentos que estão te fazendo mal. Esqueça aquele sentimento de incapacidade no qual de uma coisa que você acha que não é capaz, e sabendo que Deus pode capacitar todas as pessoas. Ela largou, ela teve o primeiro, falou, bom, já tentei, já fiz de tudo, não deu certo, mas eu vou tentar de novo. Então vamos tentar de novo? Vamos fazer de novo? Ótimo, preparada. Joguei a bolsa, tirei, tô leve, respira. Está sentindo a leveza de Deus? Se você não está sentindo, Deus está mandando um anjo aí. Não sei onde você está. O anjo de Deus está indo aí, porque ele está aqui. Eu estou leve, eu estou preparada. Sabe aquela maratona que vai dar a largada? Eu estou preparada para isso. Porque o fardo eu já larguei, já deixei para trás. Aleluia. Aleluia, Deus. Irmãs, a primeira coisa foi essa. Só que aí tinha mais uma coisa para ela enfrentar. A palavra fala que ela enfrentou a multidão. Você tem noção do que é uma multidão? Você tem noção do que é isso? Imagine você na frente de um mar, na praia, e você olha. Você consegue olhar só até uma parte, não é? Você não consegue ver muito. O seu olho é limitado, a sua visão, a nossa visão é limitada. Multidão é algo parecido com isso, você não consegue contar quantas pessoas tinham. Aí ela falou, bom, eu vou enfrentar isso. Eu vou passar por essa multidão. A palavra não diz que fala, erguei os meus olhos para os montes, da onde me virá o meu socorro. Então ela não olhou para a direita, para a esquerda, para frente, nas pessoas. Ela olhou o foco dela. Eu não sei aonde Jesus estava na multidão. Eu não sei que tamanho da distância Jesus estava naquele período. Mas eu sei que Jesus estava lá. E ela sabia que Jesus estava ali. Talvez ouviu a voz. E conforme ele ia falando, pessoal, imagine também se conseguiu ouvir, porque um monte de gente falando junto, às vezes você também não ouve. Mas tudo há um propósito nas mãos de Deus. Se você está disposta a isso, a enfrentar essa multidão, nós estamos juntas com você para te ajudar. Porque somos unidas. E quando uma cai, a outra levanta. Quando uma precisa de uma palavra, você vai estar lá no lugar certo para dar a palavra para ela. Se você não precisar dar a palavra, mas você vai dar o ombro só para ela chorar, para passar. Não é verdade? Não é assim que a gente faz? Não é assim que a gente faz uma com a outra? E ela foi. E ela foi. Talvez ela deve ter passado assim, se fosse eu, né, baixinha, um alto, aí eu passava por baixo, com licença, dá licença um pouquinho, peraí, dá licença um pouquinho, eu vou passar, não, mas só um pouquinho, dá licença, aí abaixa um pouquinho, vai de um lado, vai do outro, e vai passando, e vai coisando, e vai indo.
E é assim que você vai passar. E é assim que você vai continuar. A mensagem também fala de um detalhe. Quando ela passou por toda essa multidão e que chegou perto, Jesus pergunta, alguém me tocou? Não é isso que diz a palavra? Aí ele já logo falou assim, mas peraí, mestre. Tipo, você tem certeza dessa pergunta? No meio de todo mundo te apertando, te empurrando, você vem perguntar quem te tocou? Irmãs, quando você decide algo, tem muitas pessoas que, em vez de estender a mão para ajudar, estende a mão para empurrar. Tudo que nós vamos fazer é assim. Quando você se determina a fazer algo com uma decisão na sua vida, parece ser simples, mas não é. O primeiro passo é a decisão, o primeiro passo é você ter atitude como ela teve. O segundo passo é você não ouvir as pessoas que não vai te agregar em nada. É você não ouvir a sua voz negativa, aquele pensamento ruim, daquelas coisas que você vai em vez de empurrar para frente, te jogar para trás. Por isso eu falei da mala, por isso eu falei da bolsa. Porque para você tomar essa decisão de seguir em frente e num único foco, você já tem que se desprender de tudo isso, porque você pode e porque você é especial para isso. E não é à toa que a mensagem diz que é a mulher. É você e eu. E ela foi, e ela chegou. Chegando perto, ela foi curada? Não. Ela esticou a mão e tocou na onde? Você está um braço de tocar, de ganhar aquilo que você quer e você não estica o braço, por quê? Qual é o seu medo? Aleluia. A palavra, ela não é uma história morta. A palavra, ela não é viva? Esse livro aqui, por acaso, ele fala alguma coisa de mentira? Esse livro, por acaso, de Deus, ele dá a nós alguma água morta? Ou uma água verdadeira? Mais uma vez ela teve uma outra atitude, a de deixar a mala velha dela para trás, a decisão dela de ir para frente e tentar de novo. Ela enfrentou uma multidão imensa, e mesmo aquelas pessoas falando, você não vai chegar, não vai dar certo, não vai dar certo. Ela enfrentou, e quando ela chegou lá, ela teve mais uma atitude, que foi estender a mão e tocar na orla de Jesus. Você está a um passo, a um braço de conseguir aquilo que você quer. E a vitória está dentro de você mesma. É você se amando, é você dizendo para você mesmo que você é capaz, é dizendo para você mesmo que eu não sou uma mulher de fluxo de sangue, mas tudo aquilo que me incomodava, que me doía, que me entristecia, não vai mais me acontecer. Porque eu ouvi a palavra e eu entendi que o que estava nessa mala me incomodando, eu já joguei para trás, ó. Há muito tempo. E se você está no meio da multidão, que você já jogou, mas você está no meio e tem gente te impedindo, você vai lembrar que eu vou olhar para o monte da onde me virá o socorro. Eu não vou olhar para cá nem para cá, eu vou olhar lá no monte. É lá, eu vou chegar. E quando chegou a mulher, e quando ela esticou a mão, quando ela tocou na orla de Jesus, o milagre demorou para acontecer? Foi instantâneo. Foi instantâneo. O milagre aconteceu na hora, no ato. E Jesus falou para ela, Jesus fez a pergunta a Pedro, alguém me tocou? Pedro fala que Jesus, né, tá tipo assim, Jesus, você tá meio certo dessa pergunta? Tá certo o que você tá me perguntando? Porque tem muita gente aqui. Não, eu tenho certo sim, tenho certeza, Pedro. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. De mim saiu algo diferente. De mim saiu algo que eu não percebi, mas na hora que eu toquei, que tocar, eu sei que saiu porque eu tenho certeza, porque Deus é meu Pai. Aleluia, aleluia. E aí, ela muito tímida, diz a palavra, finalizando. Pergunta daqui, pergunta de lá, quem me tocou, quem me tocou. Ela com medo, diz a palavra que ela teve medo de falar quem era ela. E ela foi e falou, foi eu. Foi eu, Senhor. Foi eu que toquei. E Jesus falou assim, vai em paz. A tua fé
te salvou. Amém? Irmã, essa palavra ela é tremenda. Se você entender o que Deus te passou nessa manhã, você vai longe. O texto fala a mulher, agora eu posso até completar assim. Pontinho, pontinho, mulher que tinha o fluxo de sangue. Kátia, mulher que tinha um certo problema, uma certa dificuldade, ela não tem mais. Porque quando você recebe o milagre de Deus, quando você recebe aquilo que você quer, a alegria é tão grande no seu coração que você quer devolver a Deus aquilo que Ele te deu, glorificando, exaltando o nome dEle e testificando que só Ele é Deus para fazer todas as coisas. Ela pode ter ficado tímida em dizer naquele momento, mas eu tenho uma certa convicção que ela falou de Jesus para muita gente. Que ela declarou que realmente o sofrimento de 12 anos se passou numa única decisão dela de enfrentar ali e tocar, apenas um toque. Ela recebeu de Deus o que mais ela desejava. Receba o toque de Deus. Receba o toque de Deus aí, você que está nos ouvindo. Receba aquele toque no qual você está aguardando há muito tempo e achou que Deus não ia te tocar, pois Deus está te tocando hoje. Deus já te libertou hoje. Deus já te dá uma vida nova hoje. Não há mais fluxo de sangue, não há mais dor, não há mais tristeza, não há mais desânimo, não há mais sentimento de inferioridade sobre a sua vida. Erga a sua cabeça, siga em frente, porque maior é o Deus que a gente serve. Amém? Por esta palavra, Deus seja louvado. Amém. Estaremos já no final, estamos no final do nosso culto, para a honra e glória do Senhor Jesus. Uma semana abençoada nós tivemos, eu sempre falo e fico contente de estarmos aqui. Vamos orar em nome do Senhor Jesus para agradecermos por mais uma semana que o Senhor nos concedeu. Amém? Amém. Aleluia, Deus. Pai querido, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Bendito és a sua presença, Senhor. Obrigada, Deus, obrigada. Obrigada, Deus, por ter cuidado de nós, por ter dirigido a nós, ó Pai, a direção desse culto. Senhor amado, bendito és, nosso Pai, que mais uma vez nos abraçou nessa manhã, que mais uma vez falou que ama a nossa vida, que mais uma vez nos mostrou que somos tão especiais para Ti, somos tão especiais para o Senhor. Mais uma vez o Senhor nos mostrou que o projeto de vida que o Senhor nos criou não foi à toa, que o projeto de vida que é de estarmos aqui, o Senhor não nos abandonou e que aprendemos que independente da multidão que iremos enfrentar, o Senhor está pronto para nos receber e concluir o que deseja o nosso coração. Eu agradeço por tudo, por todas as coisas que o Senhor vem fazendo, por cada irmã aqui presente, por cada irmã que ouviu essa palavra, que o Senhor já enviou os seus anjos até elas e que elas sintam, Pai, a sua presença verdadeiramente como nós sentimos aqui fisicamente, presencialmente neste culto. Desde já agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Glórias a Ti. Santo é o Teu nome, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Estaremos finalizando o nosso culto, todas de pé. Peço que a irmã Mônica venha até nós. Estaremos também encerrando o nosso culto, então, nessa manhã, também com a oração do Pai Nosso. Amém? Pode vir, irmã Mônica. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus glorioso, Deus maravilhoso. Amém. Aleluia ao seu nome. Vamos todos juntas. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Todas de pé, com as mãos estendidas. E que o grande amor de Deus, que habita em nossos corações, e que o Espírito Santo de Deus nos acompanhe hoje e sempre. Amém. Deus seja louvado, irmãs. Amém.